Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui para mais uma entrevista da Mostra Ponto a Ponto, Mostra de Filmes Paranaenses. Eu sou Gabriel Chemin, faço parte da equipe de direção da Mostra e da equipe de curadoria. E eu estou aqui com o Gabriel Borges, que divide a direção do festival comigo e também faz parte da equipe de curadoria. Hoje a gente está recebendo a equipe do filme Omodé, que está representada pela Nanji Lê, que fez a direção, e Lecun, que fez a direção de produção. A primeira pergunta que a gente tem, que a gente está fazendo para basicamente todo mundo, é uma pergunta muito simples, mas que pode ir para vários lugares, que é de onde que surgiu esse filme, de onde que ele nasceu, das vontades, quais foram os desejos dele, o que que possibilitou ele, tudo, basicamente o que surgiu, assim, o que vocês acham mais interessante da história de nascimento desse filme. Boa noite, obrigada pela oportunidade de poder falar do trabalho com vocês. É, o Homodé nasceu da ideia da gente apresentar, através do audiovisual, o nosso processo de renascimento, né, o processo iniciático no terreiro, e porque é uma vivência muito potente, muito inspiradora para a gente, enquanto artistas também. Para além de vivenciar a cultura do candomblé dentro da liturgia, né, a gente passa por um processo de renascimento do lado de fora também, né, do terreiro, por conta da relação mesmo com a vida aqui fora, que predomina outras culturas, são outros encontros com outras pessoas, e a gente tinha essa intenção de poder narrar e partilhar com o público, através da nossa arte, como que é esse processo, né? E por um viés mais subjetivo, onírico, intimista, né? E aí o filme apresenta essa jornada de três pessoas, né? Que se iniciaram no candomblé, né? Nangilê, Tolugi e eu. E a ideia surgiu dessa forma. Acredito que muito a partir dos nossos sonhos, né, Nangilê? São muitas experiências, assim, que, para além, né, da vivência dentro do terreiro, através dos sonhos a gente tem muita conexão com a nossa espiritualidade e a partir dos sonhos a gente vivencia também, né, essa conexão com o sagrado. Falar sobre a palavra, né? O nome do filme é Omodé. Em Yorubá significa criança. Então, por mais que a gente diga, né, que é um renascimento simbólico, e é mesmo, é, é um renascimento mesmo, assim, né? A nossa vida vira do avesso. E aí nada mais é do que entrar em contato com a sua essência primeira, né? Que o orixá, ele é o seu primeiro ancestral. E aí todo o processo de iniciação, IAO, né, por exemplo, quando a gente se inicia, a gente se torna IAO. IAO significa noiva. Então, é um processo de 7 anos até você alcançar a maioridade no candomblé, para você finalmente casar com o seu ancestral, primeiro. E eu acredito, né, pessoalmente, e acho que ele concorda nisso também, que a iniciação, ela não começa nos processos litúrgicos, vem bem antes. E esse filme traz isso, né, por meio de sonhos, que são essas conexões que a gente consegue ter com as outras camadas, né. É, mas sobre isso, acho que essa estrutura, né, a base do filme seria isso, sim. Eu queria muito ouvir vocês sobre a construção desse sagrado no filme, porque acho que é uma questão muito até básica do cinema, de como representar aquilo que não pode ou não é representável, né? Isso que está nas bases do que, né, a gente vem pensando em cinema. Claro que isso por muito tempo teve muito restrito ao imaginário católico cristão, né? E, e aí queria ouvir muito de vocês como que vocês pensaram a imaginação e a composição de imagens que pudessem não exatamente dar conta, mas representar mesmo esse processo que não se coloca em representações
realistas, digamos assim, né? E como que vocês pensavam em alcançar esse sagrado a partir do cinema e a representação disso a partir do cinema. Sim, eu estava pensando hoje até que algumas linguagens não dão conta do que a gente quer falar às vezes, né? Daí a gente vai para outra linguagem e se vira, né? Bom, no nosso caso foi em relação à fotografia, a gente teve o recurso de uma lente fractal que remete a essa imagem desmanchada, né? A essa dissolução que a gente poderia entender como realidade, né? Que a gente chama de realidade. E, e outros, por exemplo, os relatos, né? O meu relato é de um sonho que eu acordei num dia de manhã, peguei o celular e mandei esse áudio para um irmão de santo, assim. Daí esse áudio de WhatsApp. Então foram esses recursos alguns recursos que eu considero assim mais potentes, que são mais crus, sabe? Então tem eu acho que o modelo até tem essa relação com é o nosso primeiro trabalho do coletivo Fadodum e tem essa relação com essa crueza, assim, sabe? É o nosso primeiro trabalho. Tem muito do ingênuo também, sabe? E aí a gente usar esses materiais, assim, e despretensão mesmo vamos fazer um filme que a gente considera bonito, como que a gente vai fazer? Do jeito que a gente entende, né? Então tem essa coisa, acho que ingênua no sentido potente, né, da criança, assim. Para a criação, né, dessas imagens, como retratar esse sagrado, a gente foi direto na fonte, assim, da essência, né, que é a natureza, materializada mesmo, né, a natureza materializada é o nosso sagrado, é essa relação com o orixá, né, então, todos os cenários do filme, as locações, trazem os orixás, essas divindades, na sua essência mesmo, né, então, foi um processo também de pesquisa, né, aqui no nosso território, para encontrar espaços que nos fizesse, nos trouxesse essa sensação de se sentir bem ali, né, no meio da natureza, um local que também fosse seguro para a gente poder filmar. Então, a gente buscou também pensar bem, né, em como retratar essa orixalidade na sua essência pura, né? Que é a mata, que é o rio, que é a terra, a linha do trem, o céu, né? Então a gente foi atrás dessa inspiração também direto na natureza. E queria aproveitar também um outro gancho que vocês puxaram, que é sobre o coletivo, sobre o território, e queria muito ouvir vocês sobre como foi fazer esse filme que me parece também muito construído a partir de uma comunidade, assim, seja de uma ideia de aquilombamento, mas também de uma ideia de uma realização que pode ser mais coletiva, assim, né, a partir de outras maneiras de se produzir um filme. Então queria ouvir muito vocês a partir desse lugar também. O nosso trabalho, né? Ele inicia assim através de uma relação muito muito direta com o nosso território e a nossa comunidade. Porque quando a gente pensa em falar do candomblé, em trazer a nossa cultura para a linguagem, né, artística, seja o audiovisual, ou o teatro, a performance, as artes visuais, a gente sempre pensa nessa ideia de coletividade, né, então passa por um processo de sensibilização também, nossa, primeiramente, né, para entender isso, assim, de como o coletivo nos afeta, as pessoas nos afetam, como esse encontro acontece. É muito interessante também que no filme a gente traz essa conexão de irmandade mesmo, né? Então, o coletivo se pauta muito nessa relação de construção mesmo, né? Dessa irmandade e fortalecimento da nossa comunidade
e todos os processos de produção, criação, pós-produção, de alguma forma, envolve, né, o terreiro, outras pessoas, a gente acaba mobilizando outras pessoas que estão compartilhando com a gente esse território para acessar esse processo criativo, né? E porque a gente pensa que é uma troca, né? Tem que ter esse retorno, né? Tem que fazer girar essa construção, né? Eu queria saber de vocês, quando a gente vê um documentário, eu acho meio fascinante, assim, porque é muito diferente de um filme de ficção, roteirizado, a gente fica meio fascinado de tentar entender esses processos, né? O que surgiu antes, o que surgiu depois, principalmente quando vem depoimentos, entrevistas, enfim. Queria saber que vocês contassem um pouquinho mais sobre esse processo, como que foi esse processo criativo de construção do filme, como que foi essa experiência. Tudo que o coletivo produz, né, ele tem essa característica de ser essa base da afroespiritualidade, né? Eu e a Lecum e o Amodé a gente produziu com o Rafa Tolugic também, o Ogan do Ilê Xelaye, e no filme também tem o nosso Babalorixá, o Bababilojô, do Ilê Xelaye. O roteiro do Tolugi, e junto é uma coisa meio que eu vejo como uma coisa orgânica, porque o que seria a primeira coisa que a gente ia falar, sabe? Sobre o nosso nascimento. Então, foi meio que orgânico, assim. Eu acho que essa característica é muito presente no coletivo também. A gente só consegue falar disso de candomblé. E aí, agora a gente está falando de outras coisas, né? De orixás e tal. Aí você perguntou sobre o processo criativo, né? É muito, eu vejo também como muito horizontal no sentido, isso é interessante, sabe? Como a gente não tem uma formação no cinema, ninguém do coletivo é formado em cinema, na nossa primeira experiência foi bem interessante, assim, eu diria. Porque foi um bololô horizontal ali, e depois a gente foi entendendo aquilo, e se adaptando com as formações que a gente tem, né? Eu tenho formação em artes visuais e artes cênicas, Lecum em artes cênicas e Tologi em artes visuais. Então, como que essa história de cada pessoa, de cada cabeça, e o Babá Bilojô, ele é das letras, né? E como que isso é construído, né, na linguagem do audiovisual. Então, foi um processo bem interessante e mais uma vez, puro, ingênuo. Então, eu vejo, assim, fico satisfeita nesse sentido, sabe? Que foi muito fiel ao título do filme, o nome, né? Em todos os sentidos, na produção. Então, a gente tem essa preocupação mesmo na pegar um tema e como que a gente vai produzir dentro desse tema, mas a forma de produzir, como ela vai se dar, né? Então, eu vejo que conseguimos nesse sentido, sabe? Bom, então, para fechar, a gente tem feito sempre uma pergunta muito parecida para todo mundo, que é uma pergunta bem simples sobre o futuro, sobre algo que a gente não sabe, mas a gente tenta ver. A gente quer saber, assim, quais são os desejos de vocês, o que que vocês veem para o cinema aí na cidade, ou no caso de vocês especificamente para esse coletivo, como que vocês têm se organizado, o que que vocês veem para esse futuro próximo e talvez distante. Nessa experiência, né, acho que faz um pouco mais de 2 anos que a gente está produzindo nessa área, é interessante porque está acontecendo um movimento de muita produção, mas como a gente avança também, né? Encontramos algumas situações bem realistas sobre isso, né? E aí, sempre foi uma coisa que a gente vem pensando, a questão de distribuição mesmo, como isso se daria. Nosso último projeto de audiovisual, que é o Boca de Tudo, que é sobre Exu,
a gente pensou na distribuição já no formato, né? Então, esse filme, ele pode ser desmembrado, como Exu mesmo é, né? Ele pode ser fragmentado em 202 partes e estar na galeria de artes visuais, estar num bar, estar no espaço oficial de um cinema, enfim, ele pode, tanto que a distribuição a estreia foi num bar, né? Ele pode estar numa festa com uma discotecagem, então foi o modo que a gente pensou nesse desmembramento até por conta da formação do coletivo, né? Pensar muito em imagem e como elas podem transitar em lugares diferentes e linguagens e modelos diferentes, que é hoje que é o que eu consegui encontrar como possibilidade de alcançar maiores públicos e espaços e possibilidades, assim, objetivamente falando, né? E acho que é um processo de pesquisa mesmo, como a gente consegue, né, fazer isso. Cada coletivo, cada pessoa vai ter o seu, porque nem sempre tem essa coisa de multilinguagem, translinguagem, que a gente, né, cada um vai ter a sua poética, digamos assim. Mas o nosso caso é isso, é esse, né? E é muito interessante a gente partilhar isso nesses processos, eu acho muito importante também, de distribuição. Sim, a gente tem trabalhado há 7 anos, Nangela e eu, especificamente. Aí depois o Tolugi passou a integrar o coletivo também. E aí nesse percurso, né, de 7 anos, a gente traz cada uma, né, a sua bagagem, a sua experiência em outras áreas também. E aí, como a Nangela fala da multilinguagem, desse cruzamento, né, de outras linguagens artísticas numa só, né? Essa experiência com Boca de Tudo foi muito isso, eu sinto, porque como é um filme sobre Exu, foi um filme onde a gente se encontrou bastante também e percebeu dinâmicas de trabalho muito únicas, né? E autênticas, assim. Então, eu acredito que os caminhos pela frente são esses de desdobramento mesmo, né? Tanto do nosso próprio trabalho, enquanto artistas, né, individualmente, mas também no coletivo, e aí buscando também fora do coletivo outras pessoas que possam somar e contribuir com o nosso percurso. Eu vejo esse futuro de crescimento e fortalecimento, né, e aprofundamento também com a linguagem do audiovisual. Eu tenho mais experiência com o teatro, e aí no Boca de Tudo também pude experimentar fazer um roteiro, porque eu já tenho a experiência, já fiz roteiro de teatro. Então, o coletivo tem essa multiplicidade, assim, são encruzilhadas que a gente se encontra e vai caminhando juntas. E aí, às vezes, uma está indo para um lado, a outra está indo para o outro, mas a gente se encontra em outra encruzilhada, e isso é muito gostoso. Legal, legal. Bom, queria agradecer vocês pela conversa, muito fascinante ver perspectivas muito diferentes de cada filme, está sendo uma experiência muito interessante. Quero convidar quem está assistindo a ver as outras entrevistas, e até a próxima, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.